Quando você crê em Deus, mas tem uma enorme dificuldade em perdoar. Esse é o assunto do nosso vídeo, mais um vídeo sobre a série baseada no livro de Craig Groeschel, O Cristão Ateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse, né? Esse é o título do livro. Nós estamos aqui no nosso canal trabalhando essa série, trabalhando cada semana um capítulo do livro, e hoje nós estamos aqui no capítulo 6, que tem esse tema. Quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Nos acompanhe, vamos crescer na graça do conhecimento do Senhor, vamos utilizar aqui desse material excelente para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa vida cristã. Eu sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal nós estamos trabalhando vida com Deus, espiritualidade, o papel do Espírito Santo no processo de transformação das nossas vidas. Esse é o assunto do meu livro, De Volta ao Verdadeiro Evangelho. Depois, se você quiser adquirir, deixa um comentário aí. E peço mais uma vez para você, gentilmente, se inscrever no nosso canal, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com seus amigos, para que a gente tenha aqui este instrumento, né? O desejo é que esse canal seja um instrumento do nosso crescimento espiritual à medida, né, da estatura de Cristo Jesus. Vamos lá, meus amigos, meus irmãos. Uma das questões mais difíceis na vida cristã certamente é a questão do perdão, não é verdade? Pode ser que você frequente uma igreja e tenha dificuldades, né, em se relacionar com alguém da sua igreja por algo que essa pessoa fez. Pode ser que você se afastou da igreja. Muitas pessoas se afastam das igrejas. O pastor, ele trabalha isso no livro também, né? Tem um capítulo que fala quando você crê em Deus, mas não crê mais na igreja. Mas mesmo assim, mesmo pessoas que não deixaram a comunhão de lado, continuam frequentando a igreja, às vezes ela muda, né? Às vezes a questão não é que a pessoa deixa de frequentar a igreja, ela muda de igreja, e não tem problema você mudar de igreja, desde que não sejam pelos motivos errados, equivocados, né? Pastor, qual o motivo errado? Por exemplo, se você tem uma questão com um irmão, né? Se você tem um desentendimento com o irmão, a melhor questão não é virar as costas e vai procurar outra igreja. Porque senão, se você ficar fazendo isso, você nunca vai amadurecer. Porque você nunca vai encontrar, desse lado da eternidade, na nossa vida, uma igreja em que não existam erros, né? Você vai, né, por outro lado, ter uma oportunidade de usar a Bíblia, de usar a palavra de Deus, e, por exemplo, pegar o texto lá de Mateus 18, onde Jesus ensina, se o teu irmão pecar contra você, o que você deve fazer? Depois você lê lá Mateus 18. E aí o pastor, ele trabalha essa questão no livro, né? É uma questão que ele fala que cristãos ateus, eles creem em Deus, mas eles têm uma enorme dificuldade em perdoar. E isso acontece mais do que nós gostaríamos, né? Eu me recordo de que eu estava num culto uma vez, e tinha uma pessoa lá no culto que eu nunca tive amizade com ela, eu nunca tive conversas com ela, eu nunca fui pastor dessa pessoa, e ela estava na igreja lá com as mãos para cima, louvando e adorando a Deus, né, cantando louvores, e aí de repente acabou o louvor, eu fui convidado para pregar, melhor dizendo, eu fui convidado para orar, eu estava lá participando do culto, e quem estava na direção da liturgia me convidou para orar, e eu passei do lado dela, e quando eu passei do lado dessa pessoa, essa pessoa fez uma cara de ódio, virou a cara pro outro lado, ficou com a tromba enorme, né? E aí eu fico me perguntando, né, o que aconteceu, né? Às vezes é porque a pessoa em uma pregação achou que eu dei uma indireta, não sei o que aconteceu para te falar, mas essa pessoa até hoje passa por mim, né, e evita, né, conversar. Muito provavelmente porque, né, ela tem essa dificuldade em perdoar. E o Craig Groeschel, aqui o autor, ele vai falar sobre a vida do Max, que o Max era uma pessoa que ele foi professor da irmã dele, da irmã mais nova, da Lisa, enquanto ela era novinha, ela estava na 6ª série. E era uma pessoa que tinha acesso aberto à casa deles, né? E anos depois eles descobriram que aquele homem era um abusador, que ele abusou sexualmente da Lisa, da irmã do Craig, né? E também foi descoberto que esse homem, que já tinha aí na casa dos 30 anos, havia abusado ao longo da vida de muitas meninas, né? E ele falou assim, olha, eu fiquei morrendo de raiva dele. Isso me gerou uma raiva que desejar a morte dele era pouco para mim, ele queria ver aquele cara sofrer.
né? E aí ele trabalha essa questão nesse capítulo, que provavelmente todos nós temos questões para dizer que nós justificamos a raiva, né, em relação a alguma pessoa, porque todos nós sofremos, todos já fomos injustiçados, todos já sofremos algum tipo de traição. A maioria dos casais, né, pode dizer que provavelmente já sofreu algum tipo de traição. Amigos interesseiros, aquele que te procura só quando ele precisa, quando ele não precisa, ele vira as costas para você, faz de conta que não te conhece. E ele diz isso, né, em relação à própria experiência dele. Aqui na página 94 ele diz: dizer que eu desejava a morte de Max, que foi o abusador da irmã, e que ele ardesse no inferno, não dá nenhuma ideia do quanto eu queria que ele sofresse. Embora as palavras raiva, ódio e vingança venham à mente quando pensam nele, nossa língua não tem um correspondente que preciso para o que eu sentia. Então é assim, todos nós passamos por isso, mas o que fazer? E ele diz, ele conta aqui na história dele, o que aconteceu? Isso gerou amargura no coração dele. E quando nós somos sinceros conosco mesmos, quanta amargura a gente carrega, na verdade, em relação a tantas e tantas pessoas. E ele vem dizer exatamente isso. Ainda na página 94, no tópico amargura, ele fala: você pode ter se aberto para alguém que traiu sua confiança. Talvez um amigo que tenha espalhado uma fofoca a seu respeito, um amigo próximo, ou tenha passado para trás para ganhar dinheiro de você. E ele fala, né, que na vida dele, em relação àquilo que ele descobriu desse homem, do Max, que tinha acesso, que era considerado amigo da família, ele fala assim: isso gerou um sentimento dentro de mim, a amargura, né? Ele diz: para ser franco, senti-la parecia certo. O que mais deveria experimentar? Depois do que ele fizera a tantas menininhas inocentes, devia sofrer como elas haviam sofrido, certo? Um dia Max receberá o que lhe está reservado. Então, em primeiro lugar, ele apresentou aqui, usando o exemplo pessoal dele, né, nessa questão deste homem e da sua irmã, o que esse sofrimento, o que este crime cometido contra a irmã e contra outras meninas gerou nele, gerou essa amargura. E ele vem trabalhando, né, para mostrar que a palavra do Senhor, né, que ele foi lendo e ele foi estudando, nesse processo, né, porque qual que era o processo? O processo é que ele sabia, como pastor, que ele devia perdoar. Mas como fazer isso de fato? E talvez essa seja uma questão que você precise pensar. Você já leu a palavra de Deus? Você já leu, por exemplo, o texto lá de Mateus, capítulo de número 6, o sermão do monte, da montanha, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Né? E no final, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus ele fala: porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se você não perdoar, também não será perdoado. Então, a gente sabe que a gente tem que perdoar, mas quando a questão é com a gente, né, quando a questão é com você, aí fica muito complicado. E aí ele vai mencionar alguns versículos. Ele vai falar, né, que, por exemplo, Hebreus 12:15, né, é um versículo que ele fala aqui na página 95, que passa despercebido muito facilmente, porque se encontra espremido entre um versículo sobre santidade e outro sobre pureza sexual. Mas ele fala que Hebreus 12:15 trabalha a questão de você cuidar para não permitir com que o seu coração seja amargurado. Né? Hebreus 12:15 diz: cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então eu e você, nós vamos fazer muito bem em refletir para ver se o nosso coração não está assim. Ele continua na página 95: a raiz de amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada. Desconhecida para mim, ela começou a crescer em meu coração. Raízes absorvem e armazenam. Meu coração absorveu e armazenou sofrimento, raiva, ódio e pensamentos de vingança. Olha o que ele diz: o amor não guarda lembrança das injustiças, mas a amargura mantém registros detalhados. E ele fala: foi o que eu fiz, eu não esquecia disso de jeito nenhum, né? Vezes e vezes eu repassava na cabeça a história sobre o que Max havia feito com a minha irmã. E ele vai
contando o desdobramento dessa amargura no coração dele, né? Veja se você não tem vivido isso também. Logo a raiz de amargura começava a se estender para fora da minha vida. O versículo em Hebreus adverte que essa raiz de amargura pode causar perturbação, contaminando muitos, né? Então, quantas e quantas vezes, né, nós vivemos hoje no presente com a mente no passado por conta de uma amargura gerada lá 5, 10, 20 anos atrás, né, em relação a alguém que nos tratou mal, não nos tratou como nós deveríamos. A gente só se esquece que nós às vezes não tratamos as pessoas como elas merecem também. Nós também podemos ser os instrumentos de gerar amargura nas pessoas, né? Então, essa questão é uma questão muito importante da gente lidar. Eu posso, com a minha vida, com a minha atitude, eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu sou mais egoísta do que eu gostaria, eu sou mais pecador do que eu gostaria, eu vou na linha de Paulo, né? Eu sou o pior dos pecadores, né? E nós muitas vezes geramos, né, tristezas que podem se tornar amarguras na vida de pessoas próximas se a situação não for confrontada, não for trabalhada, né? Este não trabalhar, né, um erro vai se tornar em uma amargura, né? E ele diz ainda, é assustador quanto é fácil justificar a amargura. Já que fui injustiçado, tenho o direito de me sentir desse jeito. E ele diz, né, nós precisamos matar essa raiz. Como cristãos verdadeiros, né, nós precisamos olhar para a Escritura, olhar para a Palavra de Deus, que nós costumamos dizer que é a nossa regra de fé prática, e praticá-la. E lá na página 96 ele traz um subtítulo, Matando a Raiz. Ao arrancar uma erva daninha do chão, se não lhe extirpar a raiz, ela voltará. Assim é a amargura. Ele escreve, para nossa felicidade as Escrituras mostram como matar a raiz de amargura. E para nossa infelicidade, nós cristãos ateus sempre demonstramos grande habilidade em evitar esse remédio espiritual. Que remédio é esse? De acordo com Efésios 4, 31 e 32, o único jeito de eliminar a raiz da amargura é o perdão. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então Efésios 4, 31 e 32 é mais um versículo, assim como o já mencionado aqui no vídeo sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina, dizendo que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então, se eu fui perdoado em Cristo Jesus, se Deus o Pai me perdoou por ofensas muito maiores do que as que eu sofri, quem sou eu, quem é você, para decidirmos não perdoar o próximo, não é verdade? Ele fala sobre isso ainda, na página 96 ainda. Perdoar é mais fácil dito que feito, claro. Só o poder de Deus é capaz de nos dispor a perdoar. Então eu preciso do Espírito Santo de Deus, você também, para que consigamos perdoar aqueles que precisam, necessitam do nosso perdão, né? E ele fala que Deus começou a trabalhar na mente dele para que ele conseguisse perdoar Max. Ele conta que ficou sabendo que aquele homem estava com distrofia muscular, né? Ele estava sofrendo e ele começa a orar a Deus, né? Isso está lá na página 97, o tópico Orando pelo Milagre, pedindo para que de fato Deus fizesse o impossível, ou seja, que ele pudesse perdoar o Max. Ele fala que um domingo o pastor dele pregou uma mensagem muito convincente sobre perdão, né, explicando que devíamos libertar quem nos houvesse prejudicado, né? E ele fala que alguns textos mexeram muito com ele, por exemplo, Lucas 6,28, né, tá lá na página 97. Lucas 6,28, Jesus nos ensina, abençoem os que vos amaldiçoam, orem por aqueles que os maltrataram. E ele fala, claro, eu orei por Max. Orarei por Max, né? Melhor dizendo, pedirei a Deus que lhe dê um problema eterno de hemorroidas. Com certeza não estava preparado para orar por nada bom. Mas ele diz assim, né? Que mais tarde ele tropeçou e ele chama aqui em outro dos irritantes mandamentos de Jesus. Eu gosto muito do humor dele quando ele escreve seus livros, né? Em um dos irritantes mandamentos de Jesus, ele diz que se encontra lá em Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Lá estava de novo, amor e oração pelos inimigos. E ele fala assim, que ele foi se sentindo acuado, né, pela palavra de Deus, falou, tem que perdoar, tem que
ir nesse caminho, eu não posso mais fechar os olhos para isso. E ele tem uma frase que eu achei a melhor do capítulo, que está lá na página 98, que ele diz assim: quando nos dizem para orar por quem sofre, estou convencido de que nossas orações são tanto em favor de nós mesmos quanto do nosso ofensor. Eu vou ler mais uma vez, olha que frase maravilhosa do Craig Groeschel. Quando nos dizem para orar por quem sofre, estou convencido de que nossas orações são tanto em favor de nós mesmos quanto do nosso ofensor. E aí ele vai continuar, já quase caminhando para o final, para as últimas páginas aqui do capítulo. Na página 98 tem mais um subtítulo chamado Perdão Relutante. Ele fala: eu sabia que eu tinha que perdoar Max por aquilo que ele havia feito, mas para ser franco eu não tinha ideia de como fazer isso. E ele fala: como fazer isso? Como fazer isso com um homem que privou meninas inocentes da sua inocência? Como eu faço para perdoar isso? E ele fala: a resposta é simples, mas está longe de ser fácil. Mais um versículo aí para você anotar. Colossenses 3,13 ensina: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, olha lá, Deus nos tem perdoado com liberalidade e por completo, sem condicionantes. E é assim que devemos perdoar as pessoas. Naquela que hoje é conhecida como a oração do Senhor, Jesus nos ensinou a dizer: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Aqui ele põe a referência de Lucas 11:4. Então, nós precisamos tomar, é o que o autor vai dizer aqui no finalzinho do capítulo, a decisão de perdoar. Ainda na página 99, ele diz assim, eu até marquei aqui no meu livro, na beira da página aqui, decisão em obedecer a Deus. Ele diz assim: fiquei dividido entre a vontade de obedecer a Deus e a de continuar odiando. Travei intensa luta em oração com esses versículos. Ainda nadando em uma poça de dor e amargura, decidi que chegara a hora de tentar perdoar Max. Observe que usei a palavra decidi. Foi uma decisão baseada na minha opção de obedecer às Escrituras, não em uma vontade de perdoar. Nada em mim sentia isso, mas ainda assim escolhi tentar. E no final, ele vai dizer que o Max, nesse período em que ele decidiu perdoar, ele ficou sabendo que ele estava muito doente, que estava internado, e ele escreveu uma carta perdoando o Max. E lá na página 100 ele conta como foi que Max recebeu essa carta. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: eu não sabia que a enfermidade de Max progredira. Ele estava perdendo a batalha contra a distrofia muscular. Na verdade, na época em que recebeu a carta, ele se encontrava sob os cuidados de uma enfermeira, à espera da morte terrível e inevitável. Meses depois que ele se foi, a enfermeira nos enviou uma carta perguntando se poderia conversar conosco. Concordamos e ela então nos falou sobre os últimos dias da vida de Max, convicta de que precisávamos saber. Explicou que a visão de Max se deteriorara e que ele lhe pedira para ler minha carta em voz alta. Embora ela desconhecesse o que Max fizera, nunca lhe contei, era evidente que fora algo muito errado. De acordo com a enfermeira, ele ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em seguida pediu que ela repetisse a oração com ele. A enfermeira lembrou que o semblante dele mudara por completo quando pediu a Cristo que o perdoasse e o tornasse nova criatura. Max morreu poucos dias depois. Então, olha só como o perdão ele é necessário na nossa vida e como ele é difícil de ser aplicado, de ser implementado, como nós precisamos do Espírito Santo de Deus para essa obra. E o último parágrafo do capítulo, o Craig Groeschel escreve o seguinte: nós cristãos ateus somos capazes de racionalizar e apresentar tantas desculpas quantas forem necessárias para evitarmos o perdão. No entanto, nós, cristãos, encontramos em Deus a força plena para arremeter em meio aos sentimentos de raiva, ódio e amargura e retornar à cruz. É onde Cristo nos perdoou, onde, pela fé, encontramos a capacidade de perdoar quem nos fez mal. Então é isso que esse capítulo de número 6 aqui desse livro está trazendo, quando eu creio em Deus, mas eu tenho muita dificuldade em perdoar, e eu sei que isso é verdade da minha vida, eu sei que é verdade na sua vida, mas nós precisamos entender o que o capítulo está trazendo. Ele faz algumas distinções, ou melhor, ele faz uma distinção, pelo menos umas 2 vezes no capítulo, falando sobre os cristãos ateus, aqueles que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse, e cristãos, aquele que olha para a palavra, aquele que enxerga a necessidade de olhar para a Bíblia, e aquele que diz assim: aqui
da revelação de Deus, eu tenho a minha regra de fé e prática. Então eu tenho que praticar, não tenho apenas que dizer que eu creio. E mesmo sendo difícil para nós, nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Espero que esse vídeo te leve a reflexão, em primeiro lugar, sobre a sua vida. Espero que, se você puder, depois de assistir, compartilhe com pessoas que precisam, né, serem chamadas à atenção. Eu vou usar esse termo, né, no sentido de que será que existem pessoas que elas precisam perdoar? Será que existe alguém que elas precisam pedir perdão? Porque é como ele disse, né, no finalzinho, eu decidi perdoar porque eu me submeto à palavra de Deus. Das duas uma, ou você ou eu, ou nós somos cristãos ateus que vivem como se Deus não existisse, ou a gente se submete à palavra e busca o caminho do perdão, da reconciliação, de matar aí qualquer raiz de amargura. Se você não está inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva, peço mais uma vez, ative o sininho para notificações. A ideia é uma vez por semana a gente soltar mais um capítulo aqui do livro, né, dentro dessa série que nós estamos fazendo. E mais uma vez eu digo, você precisa do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, tem o meu livro aqui, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo. Como o Espírito nos ajuda, nos abençoa, para que sejamos capacitados por Deus o Pai a sermos conforme a imagem de Deus o Filho. O Espírito Santo está aí disponível para nos ajudar, nos auxiliar nisso. E esse vídeo é mais um vídeo aqui do nosso canal que tem, né, esta missão, a missão de fazer a gente depender mais do Espírito e vivermos mais parecidos com Cristo para a glória de Deus o Pai. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Continuamos por aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus te abençoe.